Deus é bom, igreja, amém? Glória a Deus. Bom estar com vocês. Feliz Dia dos Pais. Poucos pais, hein? Vamos de novo. Feliz Dia dos Pais. Os pais apareceram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado paz sobre os nossos corações e é disso que nós precisamos para viver. Nós te agradecemos, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, que eu possa, Senhor, falar da Tua palavra, mesmo sendo pecador. Em nome de Jesus, o Senhor toque nos nossos corações nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em algumas versões a gente vai encontrar: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam lançadas. E aí quando você pega do grego esse sejam conhecidas, sejam jogadas, lançadas para Deus, todas as nossas súplicas. E isso é muito difícil de fazer, porque o ser humano tem uma tendência a se agarrar aos problemas. Você pega o problema e você não deixa ele embora, de jeito nenhum. Isso é o mal da humanidade. Muitas vezes, nós nos deparamos com esse versículo e achamos maravilhoso, mas não vivemos o que está escrito nesse versículo. Não andeis ansiosos. A Bia hoje estava me falando, a Bia é filha do Emerson e da Fernanda, eu não consegui dormir à noite por causa do Dia dos Pais, porque eu estava ansiosa. Eu falei, se a Bia está ansiosa, imagina eu. Porque a gente fica ansioso mesmo. A gente se perde com qualquer problema. E muitas vezes encontrar paz não é tão simples assim. Quando nós não lançamos em Deus a nossa vida, os nossos problemas, nós não encontramos paz. Vá comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E olha que interessante. Se nós lemos aqui que tudo que nós passamos, nós temos que lançar em Cristo, lançar em Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa... Por quê? Ele tem cuidado de vós. Quem é que cuida da gente? Deus. E aí a gente entra numa questão que é o que eu quero falar essa noite, que é o Dia dos Pais. Cuidado tem tudo a ver com o Dia dos Pais, para muita gente, mas para muita gente não. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os maiores ateus da história. E nessa pesquisa, Nietzsche, Marx, Freud, foram os 3 maiores que eu quis colocar aqui. Nas biografias deles, todos têm problemas com o pai. Todos, de alguma forma, não querem conviver, não gostam, brigaram com o pai. E são ateus. Muitas vezes,
Nós não vamos encontrar paz, porque nós não consideramos Deus esse Pai que cuida da gente. Nós não conseguimos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas frustrações, porque Ele não é, na verdade, o Pai que você esperava. Porque a relação que você teve com o seu pai nem sempre é a relação que você tem com Deus. Mas as coisas se misturam. As coisas se misturam. E não é por acaso que Jesus começa a maior oração de todas com o quê? Pai Nosso. Pai Nosso. No Antigo Testamento, eles usam Pai mais ou menos umas 7 vezes, um pouquinho, talvez mais. E no Novo Testamento, ele fala com o Pai o tempo todo. Ele trata Deus como Pai. Mas muitas vezes nós não encontramos paz, porque nós não consideramos Deus nosso Pai. Nós só dizemos que Ele é nosso Pai para ficar bonitinho na foto. Mas nós não consideramos mesmo Deus nosso Pai. Às vezes por problemas que nós tivemos com o nosso pai. Meu pai, ele tem um problema com horários. E eu tenho também esse mesmo problema. Mas eu melhorei muito. Eu lembro uma vez que nós estávamos no colégio, e meu pai disse assim, 12h40 eu estou aí para buscar vocês. Eu falei, tá bom, pai. 12h40 eu estou te esperando lá na porta. Eu estudava lá nas Perdizes, no Colégio Batista, do lado da PUC. Deu 12h40, eu estava lá, eu, meu irmão e a minha irmã. Deu 1h40, nada do meu pai. Deu 2h40, nada do meu pai. Deu 3h40, nada do meu pai. Liguei para ele e falei, pai, posso ir de ônibus? Ele falou, não, você é muito novo para ir de ônibus. 4h40, nada do meu pai. 5 horas meu pai chegou. Tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Eu estava tão bravo. Mas eu estava tão bravo que eu não falei nada. Eu entrei e fiquei quieto. E para eu não falar nada, para eu não reclamar, é porque eu tenho que estar muito bravo. O meu irmão já estava dormindo já desde as 2h40. Quando o carro chegou, ele entrou e continuou dormindo. E a Laura não parava quieta um segundo. E muitas vezes, parece que não, mas nós achamos que Deus também vai chegar atrasado. E aí o que nós fazemos? Nós corremos para resolver os nossos problemas. Quando Jesus começa essa oração dizendo, Pai Nosso, Mateus 6, versículo 9, ele diz assim, Pai Nosso. Ele está querendo dizer o que, meu irmão? Que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Não importa o que você diga, não importa o que os estudiosos, os ateus digam, Ele continua sendo o meu e o seu Pai. Você sabe por quê? Porque Deus não chega atrasado. Deus se importa com você. Deus olha para você. Muitas vezes, os pais que nós temos não cumprem promessas. Porque não é fácil para um pai cumprir todas as promessas que ele faz. Porque o pai sempre quer ser o melhor para os seus filhos. E às vezes eles falam demais. E nós acabamos tendo medo disso com o nosso Deus. Nós temos medo. Nós achamos que as promessas que Deus fez na nossa vida não vão se cumprir. Porque uma hora ou outra o nosso pai aqui não vai cumprir uma promessa. E nós acabamos não crendo que Deus pode cumprir as promessas na nossa vida. Mas Ele continua sendo nosso Pai. Eu não sei o que você tem passado na tua vida. Eu não sei se você ainda acha que Deus se importa com você. No livro de Mateus, capítulo 7, hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Quem não gostar de passear na Bíblia, hoje nós vamos passear.
Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o 9. Mateus 7, do 7 ao 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Muitas vezes nós achamos que o nosso Pai, o nosso Deus não se importa mais com os nossos problemas, que Ele se esqueceu de nós. E aí eu pergunto para você, se o teu Pai aqui na terra tem cuidado de você, o mínimo que seja, se você for até a porta da casa dele e pedir comida, Ele não vai te dar pedra. Quanto mais Deus que cuida de você. Ou seja, Deus se importa. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus se importa com você. Ele é um pai que se importa. Muitas vezes existem pais que não se importam. Hoje, a gente tem discutido muito na faculdade de teologia, porque alguns alunos mais novos, a gente não entende algumas coisas que eles fazem. E tem um amigo meu que é um pouco radical, e ele diz assim para mim, parece que as gerações vão passando, e as coisas vão ficando cada vez piores. Você sabe por quê? Porque nós estamos criando pais que não se importam. Pais que se importam só com eles mesmos. A palavra que nós acabamos de ler diz o quê? Bater e pedir. Que difícil, né? Dar-se-vos-á. Quantas vezes, meu irmão, você tem passado por um momento na tua vida onde você acha que Deus não se importa com você? Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais. Se talvez você chegou aqui nessa noite achando que Ele não se importa, eu quero dizer uma coisa para você. Chegou o tempo de Deus mudar a tua vida. Basta você crer que Ele é o teu Pai e que Ele realmente se importa. Porque Ele é o Pai nosso. Pai nosso. Um Pai que cumpre as promessas. Quem aqui já recebeu uma promessa do Pai aqui na terra e o Pai não cumpriu? Levanta a mão. Você? Poxa vida. Seu pai é tão bonzinho, cara. Ele atrasa também? Quantas vezes nós recebemos de Deus uma palavra, nós sabemos que Deus pode mudar a nossa vida, e nós achamos que Deus não vai cumprir a promessa, por quê? Porque os nossos pais aqui às vezes não cumprem promessas. Nós não cumprimos as nossas promessas. E aí nós vamos achando que, Deus esqueceu de mim, mas esse Deus, Ele não fala mais comigo, Ele não quer mais saber de mim. Eu não vou mais na igreja porque Deus não cumpre as promessas dEle na minha vida. Mas Ele é um Pai que cumpre as promessas. Malaquias 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O que a palavra de Deus diz? Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, meu irmão. Se Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Deus falou com você algo, se você tem duvidado, creia. Tem uma pessoa aqui na igreja que toda vez que eu falo que eu vou casar, ela me tira sarro da minha cara. Você vai casar? Duvido. Mas eu vou casar porque Deus falou para mim que eu ia casar. Meu irmão, muitas vezes a gente duvida. Mas a palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo.
Quantas vezes Deus colocou algo no seu coração e você deixou para trás porque você achou que Ele ia mudar de ideia? Quem muda de ideia é você, sou eu. Deus não muda. Às vezes nós abandonamos os nossos sonhos, abandonamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não persistimos na palavra que Deus colocou no nosso coração. Quantas vezes nós já caímos e levantamos? Deus tem algo para você, meu irmão. E aí eu quero terminar falando sobre intimidade. Ter intimidade com o Pai não é muito simples. Ainda mais com o Pai Celeste. Você já parou para pensar se você chegasse na sua casa, Tiago, para o Senhor Ismael, e chegasse assim: ó amado progenitor, grande galardoador da minha vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Isso é ter intimidade, meu irmão? Não. Quantas vezes nós nos achegamos assim com Deus? Nós queremos ser íntimos de Deus. Mas quando nós vamos falar com Deus, nós tratamos Deus como um ser que está distante de nós. Nós tratamos Ele como um pai que está distante de nós. Mas Ele está perto de nós. Ele conhece o seu drama, o seu choro, tudo que você vive, Ele conhece. Ele conhece o seu coração. E você diz assim: mas Ele não pode me receber porque eu sou um pecador. E aí é que está a grande questão. A intimidade que você tem com Deus é exatamente por isso. O amor que Ele derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida é porque eu e você precisamos dEle e Ele precisa nos amar. Você quer ver como é simples isso? Pare e pensa comigo. Deus é o quê? Quem falou? Deus é o quê, Cibele? Amor. Se Deus é amor, o que o amor faz? O que o amor faz? Não, gente, está muito crente essa resposta. O que o pedreiro faz? Vamos lá, estou convivendo com pedreiros agora. O que o pedreiro faz? Constrói. O que o marceneiro faz? Trabalha com madeira. O que o sorveteiro faz? E o que o amor faz? Ele ama. Deus não pode parar de te amar e de me amar, meu irmão. A intimidade que você tem que ter com Deus é porque Ele não pode parar de te amar. Isso é incrível porque nós pensamos assim: para Deus todas as coisas são possíveis. Todas. Não existe nada que é impossível para Deus. Tem uma coisa que é: Ele não pode deixar de te amar. Ele te ama insistentemente. E Ele está perto de você. Eu queria passar um vídeo. E eu quero que você preste muita atenção. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart.
I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We're late for school. Oh, yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying they have been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Oh, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed. And he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it.
almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Amém. Mateus 26, versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Muitas vezes, a relação que nós temos com o nosso Pai não é a melhor do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez isso que você tem passado com o teu Pai seja para ensinar para você o que nós aprendemos aqui nesse vídeo. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem feito nas nossas vidas, as provações que nós temos passado. Jesus chegou a perguntar para ele: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como está a tua relação com teu Pai? E eu vou dizer uma coisa para você: só tem um jeito de você se chegar ao teu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não tem tido intimidade com Deus, se você não tem buscado a Cristo, Deus nunca será o teu Pai. Porque Ele é o único caminho para você ter intimidade real com o teu Pai.